Uma boa noite, meus queridos amigos. Uma boa noite, um abraço na alma de cada um dos amigos que fazem parte do Centro Espírita Maria Amélia, na cidade de São Bernardo do Campo. Ao nosso querido amigo do bem, Ricardo Campos, que é o dirigente da instituição, a Giane, que nos assessorou hoje durante o dia nos testes para esse momento de reflexão. É com muita alegria que nós que fazemos a TV Chico Xavier dirigimos uma palavra, uma reflexão de amor para esses novos amigos da TV Chico Xavier. Aos amigos que se encontram agora, nesse momento, no Facebook, que se encontram também conosco através do nosso canal do YouTube, também no Instagram. É com muita alegria e com muita emoção que estamos aqui juntos nesta noite para falar um pouco da doutrina espírita, para falar dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. E nesse momento tão difícil que o planeta Terra passa, e todos nós que estamos inseridos nele, dos dois lados da vida. O momento exige de todos nós uma postura diferente da até então tomada por nós. O momento exige de cada um de nós uma mudança, um novo olhar para o futuro, porque estamos vivendo um momento de transição planetária. Estamos às portas de um mundo de regeneração. E a responsabilidade que nós temos diante desse momento e da oportunidade que Deus nos dá é imensa. E é com grata alegria que nos dirigimos a convite do nosso querido amigo do bem, Ricardo Campos, para falar um pouco, levar uma mensagem aos amigos, frequentadores do Centro Espírita Maria Amélia. Essa instituição que tem um trabalho imenso, que acolhe muitos corações dos dois lados da vida, porque trabalhamos aqui deste lado e trabalhamos com os irmãos do outro lado, que são trazidos para que também sejam socorridos, amparados com a palavra amiga, com a palavra fraterna, com as vibrações positivas de todos os trabalhadores, para que encontrem o seu norte, para que encontrem o seu rumo. Resolvemos trazer hoje para a nossa reflexão o título O Poder do Bem, que é um texto do irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o livro Estante da Vida, que nos remete a uma reflexão tão profunda a respeito do bem. Irmão X nos traz uma história muito interessante, que com certeza vai nos ensinar o que nós precisamos nesta noite. Armando Pires efetuava os últimos arranjos no seu carro para conduzir o seu amigo Bretas
para a instância de repouso a 40 quilômetros de distância. E naquele arrumar do carro, colocando ele em ordem, observando os utensílios de segurança do carro, os itens, eles começavam ali, naquele momento, traçar um diálogo, uma conversa sobre a lei de causa e efeito. Bretas começa a indagar, a inquirir do seu amigo algumas questões a respeito da lei de causa e efeito e começa as suas inquirições. Mas você não acredita mesmo que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? Um homem, o seu amigo, parecendo ser muito cético, materialista, conformado com a sua própria existência, com a sua atual situação, respondeu que não. Aí já encontramos, nesta primeira inquirição, uma lição que a doutrina espírita nos oferece. Porque a justiça de Deus, a justiça divina, nos remete a provas e expiações de acordo com aquilo que nós infligimos pela lei. A misericórdia de Deus, diante da nossa postura na existência, vamos falar da existência atual, que nos dá a oportunidade de refazer as nossas lições, pode, assim, de acordo com a nossa postura diante da vida, modificar essas situações que, porventura, temos que, o que viemos passar aqui, ou aprender, ou reaprender. Bretas continua com as suas inquirições. Acaso não admite que o destino, assim como é reparável a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? E nós? Será que nós temos a compreensão de que o nosso destino está em nossas mãos? Está no nosso controle? Porque as nossas atitudes na prática do bem podem mudar o roteiro da nossa reencarnação. Já ouvimos histórias de palestrantes na literatura espírita, de espíritos que reencarnaram com determinada meta de provações e expiações a cumprir, mas chegaram aqui na Terra e se voltaram para a prática do bem, fazendo a caridade, ajudando aqui, ajudando acolá. E aquelas situações difíceis que precisava passar na sua existência foram aliviadas, foram minoradas, mudando assim o seu destino. O contrário também, quando somos relaxados em relação às coisas espirituais, podem ser agravados os nossos destinos, as nossas provas, porque não estaremos preparados para quando eles ou elas chegarem para suportar. Aí achamos que o peso é maior do que possamos carregar.
mas lembrando sempre das palavras de Jesus, que o meu fardo é leve, meu jugo é suave, nos conclama a entender que tudo vem de acordo com aquilo que podemos carregar e suportar. Continua Bretas inquirindo: não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? Ele diz, fixo naquele não, que não acreditava que o amor pudesse vencer. E nós sabemos que pela prática do amor, como o próprio Jesus, o Evangelho diz, e os espíritos da codificação, cobre multidões de pecados. Essa força poderosa que existe dentro de nós, essa energia pulsante, que através das reencarnações, por conta das nossas escolhas, encobrimos por capas, por máscaras, e não deixamos ela se espargir, se expandir, sair de dentro de nós e ir de encontro ao outro. Talvez esse companheiro de Bretas tivesse ainda nessa posição de imaturidade espiritual, de não entender essas coisas espirituais e da lei de causa e efeito. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? Mais uma vez ele diz que não. Aí lembramos, quando determinada oportunidade de trabalho, de atendimento fraterno, na casa de Chico Xavier, uma senhora adentra chorando, em prantos, e vai à sua direção. Naquele momento, Chico, emocionado, abraça aquela senhora, humilde. Não conseguia segurar as lágrimas, o pranto, e ali os dois choravam. Choravam copiosamente. E depois de um tempo, aquela senhora se acalma. Acalma sua agonia, o seu desespero, o seu pranto, alivia das suas dores, sem nenhuma palavra dita por Chico Xavier. Apenas um abraço acalentou aquela senhora. Depois dessa cena, ela se dirige para fora da instituição e retorna ao seu lar. Esse abraço caloroso que emite as energias magnéticas, as energias espirituais que todos nós possuímos, e que oferecidas despretensiosamente em direção do outro, atinge, acalma, alivia. E essa energia e essa possibilidade é uma ferramenta de caridade que nós temos a possibilidade e que é totalmente de graça. Segue Bretas dizendo: não reconhece que um irmão em prova é intimado pelas leis do universo ao sofrimento, para ressarcir as faltas que haja cometido em outras existências. Nós igualmente somos levados a reconhecer-lhe a dor.
pelas mesmas leis divinas, de maneira a prestar-lhe o auxílio possível em resgate? E ele diz mais uma vez que não. Quanta possibilidade existe em nós para consolar o outro. Mas é preciso a capacidade de procurar estar no lugar daquele que nesse momento sofre, para entender aquela situação. E entendendo, nós teremos os recursos necessários para ajudá-lo. É preciso aprendermos a estar na posição daquele que sofre. Porque muitas vezes nos apegamos a dizer que é preciso força, esperança e fé, que tudo isso vai passar. Às vezes, de forma tão leve e suave, ou sem a força magnética necessária do convencimento. E essa capacidade de se colocar no lugar do outro, não para trazer o problema para nós, mas para sentir, imaginar aquele problema conosco. Como nós agiríamos naquele momento, ou com aquele problema, ou com aquela expiação, ou com aquela dificuldade momentânea? Qual seria a nossa atitude? Seria a mesma dele? Ou teríamos os recursos necessários para se sobressair à situação? Não sabemos o momento em que a expiação e a prova podem chegar até nós. E desejaríamos que também o outro tivesse essa capacidade de nos consolar, de nos ajudar. Estamos no mesmo nível de evolução aqui no planeta Terra. Todos nós estamos afeitos às provações, às expiações, que são as colheitas de um passado, de uma sementeira dificultosa, e que temos a oportunidade de aqui de rever essas situações. Então, hoje poderemos estar em paz de consciência, tranquilos, mas amanhã, se nós pedimos apenas para que amanhã ou depois de amanhã essas expiações batessem à nossa porta. E nós sabemos o quanto nós ajudamos o outro, nós teremos a ajuda. O quanto nós oferecemos o outro de amor, esse amor retorna a nós. Façais ao outro aquilo que nós quereríamos que o outro fizesse a nós. Então estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. Precisamos essa compreensão para que possamos entender que precisamos um do outro. Que precisamos dos espíritos amigos, mas precisamos também fazer por merecer a ajuda desses irmãos e daqueles que estão à nossa volta. Continua o nosso Bretas tentando convencer o seu amigo. Porque a justiça deve ser... Não tem você, por certo, o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? Não concorda que um ato nobre redundará sempre na justiça em favor de quem pratica? E ele rapidamente diz que não. E Bretas pergunta por quê? Porque a justiça deve ser a justiça. E cada qual de nós pagará pelos próprios erros. Quer dizer,
uma atitude totalmente egoística, sem pretensões espirituais, sem ligação com o bem, sem ligação com o outro. Porque nós sabemos que na lei de ação e de reação, aquilo que nós fizermos de bem ou de mal voltará para conosco na mesma intensidade. Então o bem reequilibra aqueles que se encontram em desequilíbrio. A lei do amor, a prática do bem, nos favorece uma paz de consciência. Nos favorece sintonias onde podemos sintonizar com os amigos do mais alto. E nos favorece receber uma ajuda com maior intensidade das equipes espirituais e dos nossos amigos espirituais. Então, no final desse diálogo, adentram no carro e se dirigem para uma estalagem a 40 quilômetros daquele local. Era um dia chuvoso, acinzentado, mas eles se dirigem em uma determinada velocidade, não prevendo os perigos da estrada, e lá na frente, depois de alguns minutos, aquela chuva intensa, o carro encontra uma determinada cratera feita pela chuva. O carro desequilibra, mas ele consegue segurar a direção. O seu amigo, quem queria, Bretas, quem queria aquela questão do convencimento da causa e efeito, da lei de ação e reação, de pronto se preocupa com aquela cratera e pede ao seu amigo para que pare o carro, para que pudesse sinalizar, para que outros que viessem de trás não sofressem nenhum acidente. E de pronto o seu amigo diz: não somos empregados de ninguém. Quem deve cuidar dessa situação são os corretores, são os funcionários, são os trabalhadores, são os órgãos competentes para essa situação, não temos nada a ver com isso. E não para o carro e segue em direção para deixar o seu amigo lá na estalagem. Chegando lá, se despede e volta na mesma hora, mesmo com aquele clima chuvoso, o céu acinzentado, sem se preocupar com nada, e imprimindo certa velocidade, pois queria chegar no seu destino, no seu lar, o mais depressa possível. Eis que lá na frente se depara com o mesmo buraco. E dessa vez com intensidade maior, porque a chuva intensa tinha aumentado o buraco.
eu não tinha notado. Vamos ver até onde. Me perdoe, o microfone deu uma falha aqui. Então, continuando a reflexão da mensagem, fazendo uma pequena recapitulação, o quanto é importante para todos nós a prática do bem. Porque a lição recebida daquele amigo, quando retornou na estrada e se deparou novamente com um buraco que poderia ter sido sinalizado para que ele identificasse na volta, mas ele não quis. O seu orgulho, o seu egoísmo era muito maior em relação àquela situação que estava ali sendo discutida sobre a lei de causa e efeito. E ele se depara, porque o carro se derrapa, cai numa ribanceira, sofre um acidente e no outro dia, em silêncio. No outro dia, sendo amparado pelos bombeiros, pelos médicos socorristas, a refletir sobre a situação. E seu amigo imagina ali naquele momento, ele pensativo, que estava convencido da lei, de causa e efeito, da lei do retorno, porque o bem que deveremos fazer virá diretamente proporcional para cada um de nós. Assim sendo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nas Instruções dos Espíritos, nós encontramos um texto de Lázaro, a lei do amor, que nos remete a reflexões muito interessantes. O capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Quando Lázaro diz, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque o sentimento por excelência é o sentimento, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Nos mostrando assim Lázaro, nesse primeiro ponto, a nossa caminhada evolutiva desde o princípio, espiritual, experienciando a linguagem poética de Leon Denis, pelos reinos, chegando até o hominal, já com a definição do pensamento e o espírito rumando para a lei do progresso, para que possamos assim atingir a nossa meta, porque todos nós estamos determinados a adquirir o grau crístico, a adquirir essa condição. Poderemos atingir milhões de existências, milhares de existências, mas um dia chegaremos, através do processo das reencarnações. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É aquele amor que Chico, naquele momento de atendimento fraterno àquela senhora, dirigiu um abraço carinhoso, demorado, e ainda mais chorando junto com ela, sem dizer nenhuma palavra. É esse sentido de amor que Lázaro, na mensagem, nos ensina. E no esforço constante que todos nós devemos implementar, nós vamos adquirindo essa condição
de ir pouco a pouco no nosso treinamento, nos locais onde possamos estar, no centro espírita, no lar, no trabalho, na sociedade, buscando as oportunidades que nos chegam e que a espiritualidade encaminham para nos testar, para ver a nossa reação, para ver se nós aprendemos a lição e se não aprendamos ou se não aprendemos a lição. É motivo de sentimentos de culpa? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque estamos ainda em fase de aprendizado. Um sentimento de culpa muito intenso daqueles erros que nós cometemos, e isso nos faz estacionar psicologicamente, embota o nosso entendimento. A motivação ela é diminuída, vem uma tristeza e, em consequência, outras situações. O que nós devemos ter em mente é que devemos continuar a nossa caminhada, porque vai vir outras oportunidades para a prática daquela mesma situação em um outro momento. E assim deve ser e é a nossa caminhada de aprendizado, de erros, de acertos. E vai chegar um momento que nós estaremos mais acertando do que errando. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Essa frase é fantástica. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Vai chegar um momento na nossa existência espiritual que diremos aquelas palavras que vocês vão lembrar de quem disse. Meu Pai e um, eu e o Pai somos um. Não sou eu mais que vivo, mas Deus que vive em mim. Não sou mais eu que vivo, mas Jesus e os seus ensinamentos que vive em mim. O exemplo vivo dessa prática foi Chico Xavier, que devotou toda a sua existência em prol dos mais necessitados. Renegou a sua própria existência. 100% da sua vida foi dedicada aos mais necessitados, seja materialmente, seja espiritualmente, para nos mostrar que nós temos a capacidade e as reencarnações são oportunidades para esse treinamento. E vários outros espíritos, como Irmã Dulce, Madre Teresa, e quantos missionários praticaram esse amor e se abdicaram da sua própria personalidade para viver em função do outro. É nessa pleiade de espíritos que Deus enviou para praticar o amor. Mas ainda não conseguimos entender esse amor. Porque nós só conhecemos a dor. Quando ela vem, nós conhecemos, aí paramos. Opa! Essa eu conheço. Aí lembramos de Deus, das orações, das preces. Vamos fazer uma rápida avaliação das nossas atitudes. Aí começamos realmente a querer mudar. E esse momento que estamos vivendo é um momento difícil, onde nossos entes queridos, muitos partiram por conta dessa situação, mas que foi só um motivo porque já estava na hora deles retornarem à pátria espiritual.
já estavam na hora, foi apenas um adendo, um convite nesse momento. Mas é importante a vivência do luto saudável, mas também temos a certeza de que eles serão a alegria de amigos e familiares que se encontram e que se foram antes de nós. E nesse ir e vir, os encontros, os reencontros, as saudades, as tristezas da partida, as alegrias das chegadas. Essa é a dinâmica da vida. Essa é a dinâmica do aprendizado do espírito que somos nós. Porque esse corpo aqui vai morrer. Nós iremos retornar porque nós somos extraterrestres. Aqui não é a nossa morada. Não nos definimos como moradores da Terra, mas como passageiros que estamos aqui para um aprendizado. Estamos numa grande escola, num grande hospital para o nosso aprendizado. Já estamos preparando a próxima encarnação nossa, já nessa. Se buscamos a felicidade, se não gostamos ou achamos difícil as dores, expiações e provações que passamos, então devemos lembrar da lei de ação e reação, da sementeira boa para a colheita no futuro. Nós estamos aqui preparando a nossa nova existência. Está às portas, um mundo de regeneração. Já nos perguntamos se queremos retornar para a Terra? Se nós estamos nesse momento de transição, que é um momento ímpar para todos nós, é uma oportunidade imensa de evolução espiritual, de aprendizado para todos nós. E lá na frente, aquele mundo de alegria, onde o bem vai sobrepujar o mal. O bem vai sobrepujar o mal. Um mundo mais feliz. E eu creio que todos nós queremos retornar a este mundo. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Foi o que exemplificou Francisco de Assis, que foi uma mensagem de amor que Deus mandou para nós. Foi o que exemplificou Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico, e anônimos espalhados por esta terra, dentro da capacidade de cada um espalhando o bem. São os trabalhadores nas casas espíritas que, mesmo diante deste isolamento social, trabalham com afinco, pensando naqueles que vão encontrar a necessidade por conta do isolamento, a falta de trabalho, a redução salarial, a redução do tempo do trabalho, para que não possa, com essa situação, perder o seu emprego. Vemos um elo de solidariedade que nunca se foi visto no planeta Terra. Isso é sinal de que nós estamos aprendendo a lição. Diante das dificuldades de cada um de nós, levamos a nossa solidariedade. Um liga para um, outro já liga nessa corrente de petição, acolhe muitos mantimentos, alimentos, agasalhos, outras situações de casa para doar aos mais necessitados. Valorosos companheiros do bem, o Centro Espírita Maria Amélia. Não imaginamos o quanto de bem está sendo feito anonimamente nesse mundo aí afora.
também usando as redes sociais, as páginas sociais, para direcionar aquilo que pode ser oferecido, cada um dentro da sua possibilidade, praticando e exercendo o amor para minorar a dor dos mais necessitados. É uma oportunidade imensa de exercitar a humanidade, de sentir a dor do outro, de sentir a fome do outro, de sentir o frio do outro. E quando adentramos nas redes sociais dessas casas espíritas pelo planeta, só se vê esse trabalho de solidariedade e de caridade que nos enche a alma e nos emociona. Falamos mais diretamente aos espíritas, mas sabemos que irmãos católicos, protestantes e de outros também nos assistem. E todos podem se reunir no mesmo sentido na prática do amor. Sair um pouco do nosso conformismo para pensar naquele mais necessitados do que nós. O poder do amor, como retrata irmão X nesse texto, é a palavra da vez. E nós estamos num terreno muito fértil para praticar o amor. Porque esquecemos das nossas próprias dificuldades, lembrando mais uma vez naquela oportunidade em que Chico estava fora do hospital chorando, porque tinha um familiar interno. E Emmanuel chega para ele e diz, pergunta o que é que ele está fazendo ali. E ele diz, você não sabe que tem um familiar nosso aí, precisando de cuidados? E Emmanuel aconselha, vá. Tem outros precisando de você. Vá ajudá-los também. Ele não é um privilegiado nem você. Então, meus queridos amigos, que possamos estar no caminho certo. Porque é praticando essa caridade que é o objetivo da nossa salvação, caridade no sentido da prática do bem, da nossa renovação espiritual, é que encontraremos a paz de consciência quando no retorno da pátria espiritual. E quando chegar do outro lado, recebido por amigos espirituais, talvez com o tesouro mais valioso, que é o tesouro do bem, em nossos corações, nos fortalecendo para novos embates no futuro, porque é através da reencarnação que temos a oportunidade de experienciar o nosso passado delituoso, o nosso passado dificultoso. Mas o que importa é daqui para frente. O que importa é semear nesse momento e muitas vezes esquecer de nós mesmos nesse treinamento e nesses momentos, para que um dia possamos chegar à condição de Chico Xavier, de trabalhar intensamente em prol do outro, nessa missão maravilhosa de amor. Então, trabalhemos unidos, trabalhemos com esta união. Como diz Bezerra de Menezes, um feixe de varas é muito mais difícil ser quebrado. Então é a união. Trabalhadores valorosos das casas espíritas, se unam nesse momento. Cada um oferece algo dentro da sua capacidade. É isso que a espiritualidade quer de nós. Não é a quantidade, não é extrapolar as nossas forças, mas dar aquilo que temos e que podemos naquele momento. E nessa união
poderemos fazer muito mais. Sejamos instrumentos de Deus nesse momento, em prol dos mais necessitados. Dias virão no futuro, em que possamos, unidos com esses o qual nós ajudamos nesse momento, e quem sabe um destes não foram filhos, pais, familiares de outras existências, e que vez ou outra a espiritualidade encaminha para a nossa porta, para ver a nossa atitude, para ver sim a nossa reação, e que não possamos dizer não, talvez a um filho, talvez a um pai, uma mãe que foi nossa em outra existência, mas acolher. Se ele pede um pão, oferece 2 pães. Se ele oferece um copo d'água, oferece uma jarra d'água. Abençoa, ora por ele, para que ele encontre o seu roteiro. Assim, encaminhando para o encerramento, agradecemos essa oportunidade mais uma vez, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa abençoar a todos nós aqui presentes, acompanhando os companheiros, amigos do Centro Espírita Maria Amélia, lá em São José dos Campos. E quantos companheiros que acompanham a TV Chico Xavier em várias partes do Brasil e fora. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a cada um. Proteja, ilumine, nos fortaleça nessa caminhada difícil, mas com a esperança de que tudo isso vai passar. Que Jesus abençoe os diretores desta casa, corpo de trabalhadores, para que não se deixem ser impedidos pelos empecilhos da vida e se unam para espalhar o bem, se unam para aprender a doutrina espírita, se unam para levar essas energias de amor o mais distante possível e aos mais necessitados, espiritualmente e materialmente. Que Jesus os abençoe, os proteja, os ilumine agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus.